Boa noite a todos, cumprindo aqui o horário. Meu nome é Jocélia Gomes, para quem não me conhece, para quem vai assistir depois, eu estou fazendo esse mês lives com mulheres e empreendedoras, né, para dar exemplos de empreendedorismo, né, na gestão feminina, né? E vocês têm acompanhado, e hoje a gente tem uma convidada mais que especial, que para mim foi uma honra ela ter aceito, né? Alguém que eu admiro há muito tempo, que eu já sigo lá no Facebook. E eu vou deixar ela se apresentar. Dadinha é uma pessoa no qual é jornalista, né? Formação jornalista, é onco-influencer, mas acima de tudo é um exemplo de vida e um exemplo de empreendedorismo. E hoje a gente vai falar um tipo de empreendedorismo que não é muito comum de se encontrar. Eu, pelo menos, acredito que seja menos, né? Mais difícil de se encontrar. Porém, ela é uma empreendedora social. E por isso que eu vim falar para vocês hoje a respeito desse empreendedorismo que ela faz, que é esse apoio às mulheres. Então, vou chamar ela aqui e ela mesma vai se apresentar porque ela, mais do que ninguém, sabe o trabalho que ela faz. Aqui, deixa eu ver se dá certo. Olá, boa noite. Boa noite, Dadinha, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, Jocélia. Boa noite a Boa. todos que estão agora nos acompanhando. E olá para todos que posteriormente vão ter acesso, né, a essa live, ela vai ficar salva aqui. Quero agradecer desde já o convite, né, para participar dessa sequência de lives que você vem realizando no mês da mulher, né? Essa é a quinta live, então desde já muitíssimo obrigada pelo convite. Nossa, eu que agradeço demais mesmo, né, pelo seu exemplo, né, pela sua luta a favor das mulheres, não só maranguapenses, que eu acho que o seu exemplo é o Brasil, que está para o mundo, né, um exemplo de mulher que, acima de tudo, é apoiadora das causas femininas, né. Eu vejo muito que a gente talvez não conheça muito a Dadinha jornalista, mas a Dadinha que luta pelos direitos das mulheres, que corre atrás, que apoia o próximo, que está sempre ali que quando precisa. Essa eu aposto que todo mundo conhece muito mais. Eu, pelo menos, conheço mais essa, né? Então, eu sou sua fã. Então, pode dizer assim, eu sou sua fã. Então, por isso que eu queria muito essa oportunidade, porque eu não lhe conheço pessoalmente, apesar de eu já ter lhe visto em alguns momentos, mas eu não tive esse prazer ainda de lhe conhecer. Mas vai chegar esse momento já já, né? Eu, como já disse, né, agradeço pelo convite, pela possibilidade de vir aqui compartilhar com os seus seguidores, seus amigos, um pouco da nossa experiência de vida pessoal, social, profissional, né? Assim, com toda a humildade mesmo, eu digo assim que Deus me confiou uma missão e eu tenho muita alegria, né, de ter entendido isso muito cedo e ele me proporcionar, né, cumprir essa missão que ele tem me confiado. Aí, Jocélia, antes de nós começarmos a nossa live, se possível, eu gostaria de fazer uma autodescrição, né, da minha pessoa para que as Claro, pessoas eu ia com pedir isso, para que deficiência, você né, se apresente. visual, elas tendo acesso ao seu conteúdo, elas possam saber como nós somos, tá certo? Claro, eu ia pedir Então, isso, vamos se lá. apresente aí para as pessoas que vão ver depois, né? Quem não lhe conhece, é que tem alguém aqui em Maranguape que não lhe conhece. Mas se apresente, por favor. Pronto. Eu sou Dadinha Saturnino, tá? Eu estou utilizando uma tiara sobre a minha cabeça,
uma tiara com pérolas, com cores em tons de rosa, tem os cabelos pretos, que nesse momento estão amarrados em um coque. Eu estou com um batom vermelho, né, nos meus lábios, uma maquiagem também rosé, uma sombra nas minhas pálpebras, tá? Rímel nos cílios, um brinquinho dourado. Estou com o colo um pouco à mostra, mas estou usando aqui um vestido também no tom rosa, né? E ao fundo tem uma parede rosa, estou aqui no meu quarto. Então, essa é a minha É autodescrição um para que as pessoas com travesseiro rosa também. deficiência, para que as pessoas com deficiência visual, né, Uhum, consigam me sentir e saber com quem eu sou. claro. Pronto. Mas além disso, eu queria que você aprofundasse na sua apresentação. Não é quem é a Dadinha, quem é a pessoa. Ok, então vamos lá. Mais uma vez, Jocélia, eu quero te agradecer pelo convite, né? Assim, eu gosto muito de fazer lives, de compartilhar as minhas experiências. Eu acho que a gente é uma troca de experiência, né? A gente compartilha um pouco do que sabe, do que vive. A gente também fica aberta para receber né, novos conhecimentos, né? E a gente vai com o objetivo de crescer mais, né? Quando você tem essa abertura. Eu sou, como você já apresentou lá no comecinho, eu sou jornalista por formação, tá? A minha vida toda, na verdade, eu trabalhei no comércio como vendedora, eu tenho muitas aptidões também com vendas, né? E gosto muito, inclusive, de trabalhar com vendas, mas a minha grande paixão sempre foi a área da comunicação. Eu sou uma comunicadora nata de sempre. Acho que no ventre da minha mãe eu já conversava muito com ela, no mínimo, né? E aí, assim, desde 2010 eu tenho tido a oportunidade de atuar nessa área, né? Começando com assessoria parlamentar, iniciando na comunicação também com participação em um jornal físico na época, o jornal A Cidade aqui de Maranguape, que foi a minha primeira participação efetiva, né, na área da comunicação, produzindo reportagens. O meu primeiro entrevistado foi o Luiz Esteves, apresentador do CTV, que é nosso conterrâneo, e é meu padrinho de formatura, né, o grande ídolo, já naquela época ele já era o meu ídolo. Então, eu colaborava já com o jornal A Cidade, mesmo sendo uma atividade naquela época voluntária, eu já levava muito a sério, porque era algo que realmente eu sabia no meu coração que era algo que eu gostava de fazer, né? De comunicar, produzir reportagens, de entrevistar pessoas, de registrar a rotina social aqui da nossa cidade, aniversários, né? Foto, também sou apaixonada por fotografias. E aí, de 2010 para cá, a gente vem, né, ao longo desse tempo, tendo diversas experiências na área da comunicação. Muitas vezes, como você disse, eu não conheço muita Dádia como jornalista, né, mas como empreendedora social. Mas assim, é porque na cabeça das pessoas, o jornalista, ele só é jornalista se ele tiver, né, na frente de uma câmera segurando um microfone. Mas Verdade. assim, como outras profissões, a profissão de jornalista, ela tem também assim uma vasta opção para nós atuarmos. E aí as nossas identificações, né, a nossa identificação profissional é que vai guiar o caminho que a gente vai percorrer dentro da comunicação. Por exemplo, eu gosto muito de produzir reportagens. Eu até gosto, tenho disponibilidade, tenho desenvoltura para falar, né, diante das câmeras, diante de plateia, etc. Mas eu gosto muito de produzir, eu gosto muito de identificar histórias, né? Eu utilizo até uma hashtag chamada Um Olhar para Histórias, e eu gosto de, através dessa identificação e dessa percepção, identificar, por exemplo, isso vem acontecendo, né? Os talentos da nossa cidade, talentos artísticos, né? Empreendedores, as figuras da cidade, figuras folclóricas, situações que merecem destaque, né? Dar visibilidade, voz e vez para as pessoas, né? Através das produções de reportagens que eu venho fazendo todo esse tempo, né? E aí, assim, na comunicação eu atuo muito nessa área, né? De produzir reportagens. Digamos, eu fico nos bastidores, né?
Eu também, desde 2012, atendendo um convite da TV do Sistema Jangadeiro de Comunicação, à época, eles tinham um portal chamado Jangadeiro Online, que depois mudou para a Tribuna do Ceará. Então, todo esse tempo, até o ano passado, eu assinava um blog chamado Blog News Maranguape, por Dadinha Saturnino, dentro desse portal, que é um dos maiores veículos de comunicação online do nosso estado, aqui do Ceará. E lá eu compartilhava, né, as histórias de Maranguape e da nossa gente. Então, assim, eu tenho muito esse cunho do positivismo, sabe? De dar visibilidade ao que é bom, de dar oportunidade para as pessoas através dessa minha paixão, que é comunicar. Infelizmente, algumas mudanças aconteceram lá no Sistema Jangadeiro, né? Houve os blogs, o portal Tribuna do Ceará deixou de existir e se tornou o Jornal Jangadeiro. Então, assim, o nosso blog, temporariamente, ele não está ativo, mas assim, a gente tem uma bagagem desde 2012, né, escrevendo para a internet, para o site. Eu já estou com o site do blog, mas a gente ainda está se organizando para colocar, de fato, o bloco na rua, né? Então, enquanto isso, eu tenho focado muito nas minhas ações sociais, né, produzindo as reportagens e compartilhando as informações nas minhas redes sociais, Facebook, no próprio Instagram, como também no meu canal do YouTube. Isso, e que essa questão dos bastidores vem muito a bater com o seu empreendedorismo social, porque geralmente as histórias têm esse lado social que você quer mostrar nisso. A gente consegue ter uma percepção de... O ser humano, na verdade, ele é muito gerador de conteúdos e de histórias, né? Então, quando a gente... Deus foi me abençoando e cada vez mais eu fui conseguindo ter esse feeling, né? De olhar para uma pessoa, seja uma história de um empreendedorismo, seja uma história de um artista, seja a história de um agricultor, eu consigo olhar para aquela pessoa, para aquela figura, para aquela situação, e eu consigo ver algo bom nisso e eu já penso, poxa vida, vamos fazer uma reportagem, sabe? Eu já quero, vamos evidenciar, vamos divulgar essa pessoa, Já porque... fica trabalhando a mil. Isso, já fica fervilhando, porque a gente está numa fase da vida que já é muitas vezes tão cheia de dificuldades e a gente precisa focar no que é positivo. Então, assim, eu sou muito grata a Deus porque eu consigo, né, seguir essa linha. E me deixa muito satisfeita e muito feliz, por sinal. Coisa boa, graças a Deus. Então, explica para a gente um pouco o que seria o empreendedorismo social e qual a sua importância. Assim, o empreender, né, é uma palavra que todo mundo conhece e agora mais do que nunca por conta desse momento que nós estamos vivendo há um ano, que é essa questão da pandemia, do Covid, se fala muito em empreendedorismo, né, empreendedorismo através dessa nova cultura, que é a cultura do virtual, que é o que nós estamos fazendo agora, mas existe o empreendedorismo, o comercial, né, que é o empreendedorismo de negócios, que gera lucros, que movimenta a economia, como também, né, existe o empreendedorismo social, que também envolve essa parte de lucro, de renda, mas principalmente, assim, é nessa perspectiva que eu penso, algo que gera um valor, que dá visibilidade e que, ao mesmo tempo, mobiliza pessoas, né, com um objetivo em comum. Né? No nosso caso, a gente faz parte, eu sou diretora social fundadora de uma associação, né, a Associação Deusas da Mamãe de Maranguape, e a gente, na Associação Deusas da Mamãe de Maranguape, nós temos as nossas atividades de atuação como rede de apoio a mulheres que passaram pelo câncer de mama, mas também no Outubro Rosa, que é aquele mês onde no mundo todo você vê, né, as pessoas se mobilizando
movimentando para falar sobre a importância da conscientização, da prevenção do câncer de mama para salvar vidas, aquele mês é um mês onde o empreendedorismo, principalmente, ele funciona muito, porque é quando as pessoas querem participar das campanhas, as pessoas querem investir dinheiro, né, nas ONGs, nas associações que levantam essa bandeira, né, pela saúde da mulher. E aí a gente, por experiência desses anos de associação, esse ano nós vamos completar 12 anos, né, de existência, e aí a gente consegue empreender dentro da associação, principalmente nesse período do Outubro Rosa, trazendo para perto da gente, trazendo para a associação, para unir a imagem, empresas que realmente têm uma responsabilidade social, né, que tem uma característica de que realmente se importa com a vida, de que não é só colocar um dinheiro na associação, a logomarca aparecer junto com a gente, né, que é uma causa sólida, que é uma causa que é de uma história de quase 12 anos, mas principalmente de pessoas que realmente se importam com o outro. Então, quando eu penso em empreendedorismo social, eu penso muito nisso, que a sociedade evolui porque pessoas se mobilizam, né, luta pela garantia dos direitos, rede de apoio, mas também porque a gente vê chegar para a gente pessoas que a gente vai fazendo um filtro, sabe, Jocélia? A gente vai filtrando. Assim, e para a gente chegar nesse momento de filtro agora, desse empreendedorismo social, de colocar a vida, de fato, em primeiro lugar, são 12 anos, né? Então, assim, nesses 12 anos, nós tivemos algumas experiências negativas que nos ajudou, né, a entender a importância de trazer para perto da associação pessoas que, de fato, se importam com a vida, com o outro, com o ser humano, que tem empatia. E que, principalmente, não é só o Outubro Rosa, porque no Outubro Rosa todo mundo está engajado, todo mundo está movimentado, todo mundo posta nas redes sociais, eu apoio o Outubro Rosa, né, visto rosa e parará. Mas a fitinha rosa. A nossa luta, exatamente, mas a nossa luta é o ano todo santo dia, né? Então, assim, todo dia, independente da associação, né, e isso eu digo também como dadinha, né, como pessoa mesmo, assim, todo dia tem alguém me procurando, batendo na minha porta, recebendo um diagnóstico de um câncer de mama ou de outro tipo de câncer, né? E, assim, todo dia. Então, a nossa luta é o ano todo dia. Então, assim, aquelas que se aproximam da gente porque querem aparecer às custas das vezes da mama, que infelizmente existe isso, a gente de alguma forma já consegue, né, pelas experiências, filtrar, né, e quem chega para somar de fato e tem responsabilidade social, a gente super, assim, abre os braços e veste a camisa. Até se você for no Instagram das Deusas da Mama, você consegue identificar empresas maravilhosas que nos apoiam e que são essas ações do Outubro Rosa, esse empreender social dessa época, o recurso que a gente consegue movimentar durante o Outubro Rosa é que durante o ano todo garante as nossas atividades, porque nós somos voluntárias. Então, a gente doa prótese mamária de silicone externa para aquela mulher que retirou a mama, né? E tudo tem custo. Doa lenço, doa turbante, né? Ajuda de outras formas. Então, assim, não é só o Outubro Rosa. Eu lembro que eu tinha o cabelo bem grande, eu cortei e eu fui deixar na sua casa. Um dia de domingo, depois da missa, eu peguei o carro e fui. Aí a Dadinha estava dormindo. Eu disse, não, vim só deixar isso aqui, não precisa incomodar, porque eu queria cortar e eu queria doar para fazer esse social para alguém. Porque muitas vezes eu cortei o cabelo e o cabeleireiro ficou lá. Eu disse, não, dessa vez eu quero fazer diferente, né? Vai ajudar alguém, a autoestima de alguma mulher, de uma pessoa, de uma criança, não sei. Eu sei que eu só quero hoje cortar. Mesmo, eu já recebi aqui, teve uma menina do meu Facebook, do meu Instagram, acho que é Tainara aqui, no nome dela, deu um branco agora. Ela me trouxe várias mechas de cabelos.
Então, assim, eu recolho Você essas também mechas faz isso, e né? Você tem cabeça armazeno de tudo. direitinho, coloco num saquinho transparente. Quando eu vou para o ICC, aí eu deixo no ICC, na Casa Vida, ou deixo no GEON. Então, assim, a gente destina as mechas, né, para ajudar Eu outras mulheres. fui pesquisar quantos centímetros era que dava. Eu disse, não, ainda não dá para cortar agora. Esperei mais um pouco, fechar o tamanho correto. Não, agora dá para cortar. E fui lá cortei, né? E era uma próxima pergunta que eu tinha anotado aqui, né? A importância, o objetivo principal da associação. Né? Você já falou muito essa questão do apoio às mulheres com câncer de mama ou não, porque quando se fala em câncer em si, a pessoa, quando já tem uma referência, que é você, pela luta que você teve, às vezes ela não sabe onde é um médico, um exame. Então, o social que você trabalha com relação a isso, né, acolhe todas essas pessoas, como você falou, ou mulher, ou homem, não sei, todas. Porque já tem essa referência do que você passou. Então, você já tem aquela noção por onde começar, para onde ir. Né? Então, esse é o maior objetivo da associação, que era uma pergunta que eu tinha para você. Na verdade, assim, a associação, ela nasceu da iniciativa da doutora Adina de Freitas, que é uma grande amiga e irmã minha, ela é fisioterapeuta, ela é maranguapense, né, de nascimento, e no ano de 2009, ela era funcionária contratada da prefeitura aqui de Maranguape, ela realizava fisioterapia nas mulheres que tinham passado pela experiência do câncer de mama, eram cerca de 5 mulheres, mais ou menos, e essas mulheres estavam querendo desistir daquele serviço que elas têm direito, porque, assim, a gente sabe que é comum, não só em Maranguape, mas em toda parte, né, do nosso país, sempre que muda gestão, muitos profissionais que não são concursados acabam sendo trocados, né, muitas vezes não valorizam os profissionais, não valorizam técnicos, pela questão dos ajustes e acordos políticos, né? Então, assim, a gente sabe que, infelizmente, a banda toca dessa forma. E aí, naquela época, né, em setembro de 2009, aquelas mulheres que eram pacientes da doutora Adna, elas estavam desanimadas, sabe? E aí a doutora Adna resolveu, né, marcar uma reunião com elas, que providência divina aconteceu na primeira sexta-feira do mês do outubro de 2009, que era um 2 de outubro de 2009, né? Que é o mês do Outubro Rosa, o mês de luta da saúde da mulher. E aí a doutora Adna foi conversar com elas para conscientizá-las sobre a importância delas terem aquele atendimento, porque quando a mulher faz a retirada da mama, ou a mulher faz um esvaziamento de linfonodos axilares, né, por conta do câncer de mama, essa mulher muitas vezes ela precisa fazer fisioterapia naquele braço referente àquela mama a vida toda, né? Porque existem situações, complicações que essa mulher, para ter uma qualidade de vida, ela precisa desse atendimento. E fisioterapia não é barato, e é um direito delas. E a doutora Adna disse assim, vamos aqui conversar. Então, ela teve a primeira reunião com essas mulheres. Dessa primeira reunião, depois teve uma outra. Aí na outra já teve um cafezinho. Aí na outra já teve um bolo. Tá entendendo? Quando, no ano de 2010, eu assessorava o vereador Célio Cavalcante Filho aqui em Maranguape, tomei conhecimento da existência da associação e logo eu me apaixonei. Eu disse, Célio, vamos levar as deusas da mama para... Então era só um grupo, né? Grupo Deusas da Mama. Vamos levar as deusas da mama para a Câmara, vamos conseguir um espaço, colocar as mulheres lá na Câmara, falar um pouco sobre as atividades que estão sendo desenvolvidas, como é, o que funciona e tal. E ele, como vereador, como representante do povo, abriu esse espaço, né? Conseguiu espaço na casa. E aí foi o primeiro, depois vieram outros. E aí eu me apaixonei e eu me engajei, sem ter tido câncer de mama, sem nunca ter tido nenhuma experiência na minha família, né? E, Literalmente. e isso, foi assim, foi Deus que mandou, né? Que trouxe aquelas mulheres para perto de mim e vice-versa. E aí eu me engajei, né? Se você me perguntar qual foi o dia que a Haddad entrou nas deusas da mama, eu vou dizer que foi sempre, porque eu me sinto deusas da mama sempre. E muitas vezes, Jocélia, ao longo desses anos, até março de 2018, eu sempre precisei justificar para as pessoas que eu era uma deusa da mama sem ter tido câncer de mama, né? Porque na cabeça das pessoas, você só pode ser deusa da mama se você tiver tido câncer de mama. E não.
assim como a doutora Adna, que fundou o grupo, a doutora Adna não teve câncer de mama, é uma profissional, né, da área da saúde. E totalmente empática, ela também é fundadora da APA, então ela já vinha de uma bagagem, né, de luta pelo direito das pessoas com deficiência aqui de Maranguape, junto com as nossas amigas Fátima e Virgínia, e aí a Adna já tinha essa experiência, né, então assim, a gente foi se apaixonando, infelizmente, o grupo foi crescendo, né, eu digo infelizmente porque mais mulheres foram sendo diagnosticadas, né? Ao mesmo tempo, também já tivemos percas, porque já tivemos companheiros que, infelizmente, né, perderam a batalha para o câncer, mas estão na glória do Senhor. E aí, a associação, o grupo foi tomando uma proporção que a gente foi percebendo a necessidade de nos formalizarmos, de nos tornarmos uma associação de fato de direito. Então, no 2 de outubro de 2013, né, com 4 anos de existência, a associação deixou de ser grupo, né, e passou a ter o seu CNPJ, passou a ser uma associação. Então, hoje, nós somos cerca de 30 mulheres, dessas mulheres temos umas 5 que são voluntárias, como eu sou voluntária, tá, da associação, e temos as outras que já passaram pela experiência. A doutora Adna não está, né, esse ano não está mais na gestão, né, assim, essas mulheres estão sem o atendimento, aí vem essa questão da pandemia, esses ajustes de nova gestão que ainda estão acontecendo, né, que a gente tá na torcida para que tudo se resolva o quanto antes, da melhor forma para todos, né, porque a gente ama muito a doutora Adna, mas sabe também que é o melhor para ela, né, e aí, assim, a associação, o objetivo principal dela é atuar como rede de apoio a mulheres que passam pela experiência do câncer de mama e também aos seus familiares, porque a associação é uma extensão da nossa casa e vice-versa, né? E como profissional fisioterapeuta, a doutora Adna sabe que no nosso município existem muito mais mulheres que diagnosticam câncer de mama do que as que estão na associação. Porque nem toda paciente dela vai para a associação. A gente faz o convite, tudo, né? Ela conversa, mostra, mas nem todas vêm. Então, assim, Maranguape tem um número muito alto de diagnóstico de câncer de mama. E nós temos aqui um profissional que é assim, um dos melhores do nosso estado, o Dr. Paulo Vasques, que trabalha na Policlínica, e ele tem feito um trabalho maravilhoso em Maranguape, e a gente entende que a associação ainda precisa evoluir muito mais, porque tem muitas mulheres precisando da gente. Então, essa é a nossa função, né? Apoiar essas mulheres, recebê-las, orientar. E aí, não só na associação, né, como, não só com o câncer de mama, eu, como Dadinha mesmo, a gente tem essa disponibilidade de orientar as pessoas, independente do tipo de câncer, né? Porque aí depois eu passei por a experiência de um câncer também, que não foi câncer de mama, e aí eu pude, igual as minhas amigas da associação, poder me tornar uma pessoa que pode falar por experiência própria, né? E falar que o câncer não é imbatível. E a questão que eu vi lá era um termo que eu nunca tinha escutado e eu nem sabia que existia. Não sei se de onde que veio, mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça para te perguntar. De onde surgiu a oncoinfluencer? Quase não consigo nem falar. Vamos lá. Nós estamos numa era virtual, numa era onde todo mundo está nas redes sociais, todo mundo tem um perfil no Instagram, no Facebook, no Twitter, um canal no YouTube, né? Então, assim, muitos não gostam ainda, mesmo tendo essa adesão muito grande, tem muita gente que ainda é resistente às redes sociais, porque diz assim, a internet não presta para nada, né? Diz assim, a internet só presta para o povo fazer maldade, né? Principalmente, antigamente, as pessoas mais idosas falavam muito isso, né? Negócio de internet, só aparece coisa ruim, não sei o quê. Eu dizia assim, olha, a internet, se utilizada de forma positiva, ela é um meio de comunicação incrível. Nós temos um meio de comunicação de massa que é a televisão, né? A gente que é da área, que estudou e que conhece toda a história da TV, assim, nós somos apaixonadas
sabemos que na televisão você consegue informar centenas de milhares de pessoas ao mesmo tempo. E as redes sociais, ela também nos dá essa possibilidade, né? De informar, de formar, de orientar e de influenciar, né? Ao mesmo tempo, tanta gente. E se eu estou na internet, e se eu passei pela experiência, e se muita gente me chama, a Dadinha blogueira, a Dadinha influenciadora digital, né? Então eu comecei, não sei te dizer como, eu só sei que Deus colocou no meu coração, e de repente um dia eu fui lá e editei o meu perfil no Instagram, eu disse, eu sou uma influencer, porque eu passei pela experiência do câncer, eu sou um exemplo de que o câncer não é imbatível, né? Eu sou uma paciente oncológica, hoje eu sou uma paciente oncológica em remissão, né? Que eu faço acompanhamento, que é quando, graças a Deus, né? Não tem mais sinais de malignidade no corpo. Então, eu sou uma onco-influencer, porque eu compartilho a minha história, né? Para influenciar pessoas através da minha experiência, né? Oncológica, tive o câncer, e para mostrar principalmente para pessoas que chegam, que acabam de receber o seu diagnóstico, principalmente que o câncer não é imbatível, que não existe esse negócio de CA, tá? É câncer, né? Assim, quando alguém falar perto de mim CA, não existe CA. Para com isso, é câncer. O nome não quer dizer que se Não, o câncer não é uma sentença de morte. Ok, tem gente que morre, mas tem gente que morre de outras formas também. Mas eu estou aqui, né, desde quando eu entendi que Deus estava me usando como instrumento de alerta para mostrar para as pessoas que é possível vencer o câncer, eu entendi mais do que nunca que eu tinha mais responsabilidade do que eu sonhei um dia ter na minha vida. E se eu gosto de ajudar, se eu sempre tive esse espírito solidário, voluntário, se eu sempre de alguma forma fui empática com a situação das pessoas, mais do que nunca eu me coloco à disposição para ajudar também as pessoas, através da minha experiência como paciente oncológica, para dizer sim que é possível, compartilhar como acontece o tratamento, dar dicas de alimentação, sabe? Quantas vezes aqui eu estou no WhatsApp meia-noite, 1 hora da manhã, conversando com filha de senhora idosa, que não sabe como proceder com a alimentação no dia da químio, como fazer, como buscar um direito, como chegar no ICC, né? Como, enfim. Então, assim, é uma oncoinfluência, porque eu sou uma paciente oncológica que utiliza as redes sociais para influenciar para o bem. Isso. E mesmo diante do seu diagnóstico, Dadinha, para quem acompanhou naquela época, em nenhum momento você desapareceu das redes sociais. Então, eu achava tão incrível, eu disse, meu Deus, de onde que ela tira tanta força, de onde que vem que ela está aqui, ela está mostrando, fez um exame, ela mostra. Eu lembro que uma vez eu peguei um story seu, um vídeo, não me lembro o quê, você pedindo referências de alimentação, é, essas que não usam agrotóxico, né? Que você tinha que ter uma alimentação específica e você pedia referências de onde que você conseguiria frutas e verduras dessa forma mais natural, porque você não podia comer qualquer alimentação. Eu disse, nossa senhora, é muita força você ter aquele problema, né? Assumir o câncer e ainda vir nas redes sociais mostrar o passo a passo, ainda pedir dicas. E eu disse, meu Deus, uma mulher dessa não é uma mulher, é uma guerreira. Então, assim, muitas pessoas, acho que ali se fortaleceu. Eu acho que a Deusas da Mama te preparou para isso. Seria uma preparação, o fato de você já conhecer tantas histórias, ver tantas vitórias, te preparou para passar o que você passou? Vou colocar aqui o meu fone. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Orgânico, alimentos Pronto, orgânicos. deixa eu só colocar aqui porque tá dando uma interferência. Pronto, deixa eu ver se melhor. Tá me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo bem. Peraí. Pronto, então vamos lá, assim. Primeiro, eu acho que ninguém está preparado para passar por uma experiência oncológica, tá? Assim, é muito difícil, né? Deixa eu ver se melhorou agora. Eu desliguei aqui o ventilador. Para mim tá bom, não sei para as pessoas. Vocês estão ouvindo ela bem, Pronto, pessoal? melhorou. Então vamos lá, assim.
Ninguém está preparado para passar por uma experiência de um câncer na sua vida, seja ele qual for, né? E eu olho para trás e eu digo assim, meu Deus, às vezes nem eu me reconheço. Não porque eu não saiba que eu tenho aquela força, mas é, eu já era uma mulher de fé, mas eu não sabia que eu tinha tanta fé e que eu tinha tanta força e tanto ânimo quanto eu tive, né? Se, se você me pergunta como é que isso se explica, né, eu posso enumerar pelo menos assim, umas 3, 4 ou 5 formas que eu acredito foram as oportunidades que Deus me deu, né, antecipadamente, para me fortalecer e para me mostrar, quando eu recebi o meu diagnóstico, de que o câncer não era imbatível e de que sim, eu poderia vencê-lo. A primeira, como eu já falei, a Associação Deusas da Mama de Maranguá. Eu já vinha numa caminhada com essas mulheres, eu já vinha conhecendo a realidade de pessoas que passam pela experiência do câncer nas suas vidas, e é um câncer muito difícil, que é um câncer de mama. Você não tem noção do risco de vida que uma mulher tem com câncer de mama. Claro que existem os estágios, né, de cada tipo de câncer, cada paciente como impressão digital é único, né, mas mesmo assim, era um câncer. E eu já tinha exemplos de mulheres que passam pela experiência e vencem. Então eu pensei, se as minhas amigas às vezes da mama venceram, eu também vou vencer. Ok. Segundo, no mesmo período que as deusas da mama entrou para a minha vida, a PAI também entrou, que é a Associação dos Pais e dos Amigos dos Excepcionais aqui de Maranguá, que é a associação, né, que luta pela garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Eu já vinha convivendo, fazendo um serviço voluntário os usuários da PAI, com seus familiares, e Deus já vinha tocando no meu coração, Jocélio, o seguinte, às vezes a gente reclama porque leva uma topada, né? Aí quando eu ia numa ação lá da PAI, eu estava cheia de problema, digamos assim, aí quando chegava lá, aquelas famílias que tinham muito mais motivo para reclamar, para questionar Deus, para achar que a vida é um porre, porque tudo é muito difícil, andar de cadeira de rodas, que a cadeira de rodas é velha, né, horrível, que o transporte público não tem acessibilidade, né, uma Topic que deixa o cadeirante na parada e diz que está lotado, enfim. E quando eu encontrava com essas pessoas lá na PAI, essas pessoas me recebiam sorrindo. Pareciam que elas não tinham nenhuma carga tão pesada. Ok, então eu já tinha 2 exemplos. Terceiro, com a produção de reportagens para a TV, para a Lohane Cabral, né, que é a minha grande amiga e irmã do SBT, e para as outras emissoras, porque eu também acabo, quando eu tenho oportunidade, eu estou sempre, né, produzindo reportagem também para outras emissoras, eu já vinha conhecendo diversas histórias, né, como eu falei, destacando talentos, né, evidenciando as pessoas, mas principalmente histórias de superação, né. Eu lembro de uma das histórias que me marcou muito, um rapaz que sofreu um acidente de moto na véspera do Natal, ele precisou amputar a perna e ele se transformou em dançarino de forró. Ele mora em frente à Escola Técnica de Maracanaú. E eu acompanhei a Lohane na produção dessa reportagem e a Lohane dançou com ele com a prótese e ele sem a prótese, ou seja, ele dançou com uma perna só e a Lohane disse, amiga, ele dança melhor só com uma perna do que com as duas, do que com a perna dele e a prótese. Então, assim, eu já tinha mais uma oportunidade eu não tô te ouvindo, Jocélia. Não, é mais um exemplo que você teve. Ah, pronto. Eu já tinha ali mais um exemplo, né, de que eu poderia, aquele rapaz, como as outras histórias de superação que já tinha produzido, poderia reclamar da vida, questionar Deus, né, porque eu sou bom, eu não sou merecedor, e não, estava sorrindo, estava dando a volta por cima, e várias outras histórias de superação, tanto de deficiência física, como vitórias, né, de doenças como câncer de mama, câncer de estômago, pâncreas, enfim, diversas situações. Então, eu pensei assim, se todas essas histórias que eu já tenho e tive a oportunidade de conhecer, de ver pessoalmente, não reclamam, por que eu vou reclamar? Então, eu já era uma pessoa que já não reclamava, né? Assim, que já era muito grata pelo que eu tinha, pelo que eu era, né?
Eu costumo dizer que a gente só reclama muito quando tá lisa, né? Que o negócio ruim a gente tá lisa, né? Querendo ou não, a gente precisa ter um dinheirinho. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu tinha N motivos que me diziam assim: ok, tu tem câncer, tu tem duas escolhas. Quer enfrentar, sorrindo, tem um monte de exemplos, ou tu quer ficar reclamando, se achando a última cocada, a última Coca-Cola enfim, né? Questionar Deus, porque não, eu tive uma, que foi também uma das maiores experiências, Jocélia, que é a questão da minha fé, né? Eu sou católica e eu já vim numa caminhada muito bonita, muito boa de crescimento, de fortalecimento, de amadurecimento através da minha religião, né? Claro, não é só a religião, porque o Deus é único, mas é importante sim a gente ter uma caminhada pela fé. E quando a gente passa por uma aprovação, que é receber um diagnóstico de um câncer, você pode fraquejar, e é humanamente compreensível você ver que a pessoa pode fraquejar, porque é muito difícil. Você tá diante de um diagnóstico que pode tirar a sua vida, né? Mas eu vim numa caminhada fortalecida pela fé e eu disse, eu vou vencer. Eu participei de uma noite de cura e de libertação. Eu gosto muito de falar sobre isso, Jocélia, porque independente de religião, mas principalmente assim, porque eu creio muito na minha fé católica, é, eu tive uma experiência de cura e libertação numa segunda-feira, 9 dias antes de eu tomar a minha primeira quimioterapia, na comunidade católica Fonte de Água Viva, aqui de Maranguape, e naquela noite, naquela segunda-feira, às vésperas também, dali a 4 dias, eu iria fazer a biópsia da medula óssea para descartar uma leucemia. Eu recebi a cura espiritual através do Espírito Santo de Deus. Naquele dia, eu senti que eu estava sendo curada e eu profetizei e eu me agarrei com aquela cura e eu disse, eu já estou curada. Preciso fazer o tratamento, preciso seguir todo o protocolo, né, todo o convencional. A minha cura é espiritual, preciso da cura física. Deus, né, capacitou o homem, o médico aqui humano, para ele cuidar das nossas enfermidades, mas assim, Senhor, eu louvo-te a enfermidade, né, desse diagnóstico, para ti toda a honra e toda a glória, mas eu já estou curada espiritualmente, agora vamos para a cura física. E foi assim que eu me coloquei à disposição. Comecei a químio, depois recebi o resultado da biópsia da medula. Eu já sabia que a medula não estava infectada, né? Então, descartamos de fato a leucemia. Fomos para aquele diagnóstico, que era um linfoma não Hodgkin folicular, né? Que é um tipo de câncer que acometeu o meu sistema linfático, que é o sistema de defesa do ser humano. E eu disse, estou pronta. E sorrindo. Por que sorrindo? Porque eu tinha muitos motivos só para agradecer, né? Foi fácil? Não foi, né? Você chorou? Eu tive um leve choro, sabe? Assim, foi algo tão insignificante que eu costumo dizer assim, eu passei o tratamento sorrindo, né? E aí, Deus me deu ainda mais força, porque eu já era adepta das redes sociais, eu já usava as redes sociais para me comunicar, já compartilhava essa minha rotina de vida, né, muito ativa de trabalho. Eu fazia assessoria aqui da STDS aqui de Maranguape, e tinha uma vida social muito ativa, tinha noite que eu tinha 2, 3 eventos, sabe, Jocélia? E assim, eu já tinha muita alegria de compartilhar aquilo tudo. Então, quando chegou a minha vez de passar pela experiência de um tratamento oncológico, eu te juro, com muita tranquilidade, eu disse, eu preciso compartilhar a minha história. Eu tenho muita fé nas orações, eu creio no poder das orações. Então, eu vou pedir às pessoas que me coloquem nas suas orações. E eu costumo dizer que se eu estou aqui, se eu venci, né, além da misericórdia e do amor de Deus sobre mim, eu sou fruto das orações das pessoas que até hoje, como eu sei, rezaram por mim, me colocaram nas suas orações. Então, assim, esse fardo foi tão leve porque eu não carreguei sozinha nos meus ombros, eu dividi com muita gente, eu sou muito grata a todos. Verdade. Eu fui uma das pessoas que eu rezei muito por você, como católica que sou Obrigada. também, né?
e a gente acompanhava, então aquilo também pegou a gente de surpresa, mas se você estava ali dizendo, eu vou vencer, eu disse, não, Senhor, só abençoa e guia ela, porque tu é quem sabe. Se ela tá assim, então a gente só tem que apoiar, né? A gente, como acompanhava de longe, só temos a acompanhar. Isso foi muito surpreendente, foi muito bacana, foi um exemplo que vai ficar assim para gerações. Não tenho muito o que falar, né? E aí eu vi que você cita muito, né, as frases, eu não sei se surgiu nessa época, você quem vai me dizer. Sim, Amanhã eu fico triste, hoje não. E quando não é bênção, é lição. Essas frases surgiram nessa fase da sua vida, Dadinha? sim. É, eu sou uma pessoa altamente alegre, sorridente, comunicativa, né? Como eu disse, vida muito ativa, muito movimento. Eu detesto dormir, né? Eu sou uma pessoa ligada no, não é nem no 220, é no 440 direto. Eu estava num ritmo de vida muito intenso, sabe, amiga? Como eu falei anteriormente. E o que acontece? Quando eu estava na fase inicial de confirmação do diagnóstico, né? Eu tinha passado por uma cirurgia, né? Fiz a cirurgia aqui no Gonzaguinha para biópsia, né? Eu estava em casa de repouso, quando uma grande amiga minha, amiga, irmã, que ela era uma pessoa, e sempre será uma pessoa muito querida e especial na minha vida, a Aninha Campos, ela estava grávida e a Aninha precisou ser hospitalizada, né, e aguardar o dia do nascimento da bebê, que era uma menina, uh, dentro do hospital, né? Então, assim, eu, infelizmente, naquele momento, eu não podia ajudar a Aninha como eu gostaria de ter ajudado, de ir para o hospital e lutar, sabe, fazer aquele movimento. A Aninha tem uma família muito A Aninha tem uma família muito pequena, sabe? São poucos membros da família dela e tudo. Então, assim, mas ela, mesmo no leito hospitalar, ela sempre me dizia, amiga, tá tudo bem, eu tô só repousando, tenho que esperar mais algumas semanas para a bebê não nascer prematura, né? Quanto mais tempo a bebê demorar para nascer, melhor vai ser para ela e para a minha recuperação também. Mas, assim, é do jeito que a Ana Cecília quiser. E o que aconteceu? Eu estava terminando os meus 15 dias de licença da cirurgia, ia voltar a trabalhar quando, infelizmente, a Aninha entrou em trabalho de parto, né, antes do previsto, e mesmo dentro de um ambiente hospitalar, ninguém sabe por que, como que foi e tal, a Aninha veio a óbito, né, a Aninha faleceu no dia 1º de maio de 2018, e ali iniciou assim uma tristeza muito grande no meu coração. Eu que era um espírito totalmente alegre, totalmente animado, né, feliz. Eu comecei a sentir muita tristeza. Eu comecei a cada dia eu passava o dia e noite pensando na Aninha, aí veio a bebê faleceu 3 ou 4 dias depois, 4 dias, né? A Aninha morreu no dia 1º, a Ana Cecília morreu no dia 5. E assim, eu costumo dizer, eu respeito muito os desígnios de Deus. Eu tenho a minha fé, sou católica, acredito que a Aninha foi aparada por Nossa Senhora, né? E tudo, todos os pecados perdoados e tal. Mas a gente queria que ela passasse por aquilo. A gente queria a Aninha viva com a gente, né? Tanta gente passa por situações piores e sobrevivem, né? E ela estava dentro do hospital, então na nossa cabeça a gente não entende por que se foi erro médico, enfim, né? Eu nem gosto de entrar nesse mérito, eu só sei que a morte da Aninha, ela me causou uma tristeza muito grande. E eu sou um espírito alegre, e eu estava entrando numa tristeza, 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 tristeza. E eu nem lembrava que eu ainda tinha um diagnóstico para confirmar, né? Aí o que foi que aconteceu? Era o dia 10 de maio, já vinha com 10 dias com essa tristeza se alastrando dentro de mim. Eu disse, eu não aguento mais ficar triste. Amanhã, a partir de amanhã, eu vou voltar a sorrir. Foi assim, a partir de amanhã eu vou voltar a sorrir. E no dia seguinte, eu tomei essa decisão e eu me agarrei a ela
Eu tinha um evento importante que eu queria participar, convite de um estilista, era um Dragon Fashion, e eu ia conhecer um estilista que eu tinha naquele momento também ajudado a solucionar um problema dele, e o nosso tempo está quase lá, né, amiga? Não, pode ficar à vontade. Tô só Tá, olhando tá ali de boa, né? o menino ali, tô de boa. Certo. E eu tinha uma missão de conhecer o Calil Nepomuceno pessoalmente, né? Eu tinha resolvido a situação dele num momento também muito importante para ele, e ele me convidou para o desfile. E naquele dia eu recebi o meu diagnóstico. Vim do ICC, guardei o envelope na minha gaveta e eu disse assim: eu não vou ver esse envelope hoje. Eu vou deixar para ver esse envelope só amanhã. Porque eu quero ir para o Dragon Fest, eu estou cansada de tristeza, eu sou um espírito alegre. Se eu tiver com câncer, não sei se eu vou conseguir sair de casa, né? Pensei eu, né? Olha só. Ainda duvidei de Deus nesse momento, né? Aí me arrumei para ir para o Dragon Fashion. Aí eu pensei assim, e se eu morrer no meio do caminho, Deus o livre, eu sofrer um acidente, olha, eu morrer sem saber nem o que é que eu tinha, não dá certo não. Espera. Eu, eu peguei aqui o exame, eu abri o resultado do laudo da imunohistoquímica, né, que é um tipo de biópsia mais detalhada, peguei o celular, fotografei assim. Aí pela lente do celular, Jofélia, eu lia positivo, 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 60% positivo, um negativo, positivo, eita, bagaceira, é câncer. Aí vi lá, né, linfoma não Hodgkin folicular. Eu fingi que não vi, eu coloquei o envelope de volta dentro da gaveta de maquiagem. O meu amigo João do Bolo chegou, buzinou e a gente foi para o Dragão Fashion. Eu fingi, parecia que eu não tinha visto aquele resultado. E eu disse, amanhã eu fico triste, hoje não. Não. Só amanhã. Hoje não, hoje eu quero a alegria. Nem eu, só Deus, viu, para explicar um negócio desse. E aí, no meio do caminho, o João, né? Mana, cadê esse teu exame que não chega negócio para demorar? Eu disse, não é, João. Tá demorando, mas acho que fica pronto lá para quinta-feira. E eu já com o resultado. Já sabia. E eu já com o resultado. E aí fui para o Dragon Fashion, prestigiei o Calil Nepomuceno. Era um momento importante para ele, que nós precisávamos estar juntos. Né? Eu esqueci um pouco, né, a história da Aninha, porque o João também é muito amigo nosso, e sabe, né? A gente estava todo mundo juntos e a gente também vinha sofrendo esse baque por conta da Aninha. E eu disse, amanhã eu fico triste, hoje não. Aí no outro dia foi quando eu, né, chamei minha família na hora do almoço, já tinha conversado mais cedo com a Lohane, já tinha compartilhado com ela, e eu disse, ok, eu tenho câncer, eu tenho duas alternativas, eu vou enfrentar, vencer, ou vou morrer, a gente morre mesmo de um jeito ou de outro, então vou enfrentar. Aí confortei a minha família, né, diferente da maioria dos pacientes, que são confortados pela família, eu que confortei a minha família, né, Deus me deu essa força, porque eu que disse para minhas irmãs, para minha mãe, gente, besteira, mãe, você não vê as deusas da mama, você não faz de conta que eu vou fazer uma cirurgia, quebrei uma perna, vou ficar um pouco de molho, um tempinho, e daqui a pouco tá tudo bem. E ficou tudo bem.
Bom, gente, a conexão ela consegue reconectar. Daniele, poeta Daiane, vocês estão me ouvindo bem? Tentando ver se ela entra mais uma vez. Não sei. Gente, eu vou encerrar a live. Não sei a conexão, acho que caiu. Não sei se foi a minha ou se foi a dela. Vou tentar reconectar mais uma vez, tá bom? Estou tentando ver se ela consegue falar alguma coisa. Fabrício entrou na internet. Desliga aí, desliga.